No acampamento, Elsa estava acompanhada do cocheiro Geraldo de conversação, dizendo: Meu amigo Geraldo, tu achas que senhorita Yara, juntamente com o senhor Carlos Augusto, conseguirão finalmente conversar como bons amigos? E quem sabe eles consigam formarem um belo casal nesse agradável passeio? Elsa, minha adorada amiga, saibas que eu acho muito improvável o jovem Carlos Augusto demonstrar interesse por esta senhorita Yara. Me compreendes? Ora, meu amigo Geraldo, por que tu tens tanta certeza desta improbabilidade? Simplesmente porque este cavaleiro está cego de amores por Vossa Alteza, senhorita Lina. Instantes depois, Geraldo, o cocheiro, juntamente com Elsa, permanece de conversação e, neste breve instante, Henry, acompanhado de Lina, se aproxima e a meiga princesa diz: Senhor Geraldo, minha amada Elsa, finalmente estamos de regresso a este acampamento, pois estou totalmente exaustada. Elsa, neste breve instante, abraça a Lina e diz: Minha doce menina, mas que vestido belíssimo tu estás trajada. Lina sorri graciosamente enquanto diz: Ora, minha amada Elsa, saibas que nós dois financiamos vestimenta para todos vós. E a propósito, onde estão o senhor Carlos Augusto e senhorita Yara? Minha doce menina, saibas que senhor Carlos Augusto convidaste senhorita Yara para um passeio. Também, portanto, eles partiram logo após a ceia de almoço. Ainda não retornaram. Lina imediato olhas alegremente para seu amado Henry e diz: Puxa, isto é maravilhoso, minha amada Elsa, pois enfim estes dois rebeldes decidiram entender-se. Porventura tu concordas comigo, senhor Henry? Supostamente que sim, minha bela princesa. Neste breve instante, Yara aproxima-se deles com semblante tristonho e diz: Saibam todos vós, amigos, que estão equivocados em imaginar que eu, juntamente com o senhor Carlos Augusto, estamos juntos. Saibas que ele não foste gentil para comigo e simplesmente me desprezastes, além de haver sido estúpido e grosseiro. Ele realmente é um cavalheiro asqueroso. Todo sente surpreendido com aquelas palavras expressadas por Yara. O jovem Henry, em imediato, diz com curiosidade: Senhorita Yara, pode gentilmente nos dizer o que realmente houve contigo durante o tempo que estivesse em companhia daquele sujeito repugno? Neste breve instante, Yara, tomada de cinismo, se desata a chorar diante de todos. Henry olha fixo para ela e diz esbravecido: Senhorita Yara, porventura aquele sujeito asqueroso a desrespeitastes? Todos os demais permanecem aguardando uma explicação de Yara, que diz com voz chorosa: Felizmente, senhor Carlos Augusto, não me faltou com respeito, salteador, mas aquele idiota deixaste-me sozinha, perdida em meio àquelas relvas. Lina imediato diz: Ora, senhorita Yara, pode gentilmente dizer-nos para onde o senhor Carlos seguiste após haver deixado-lhe solitária em meio às relvas? Yara permanece choramingando falsamente enquanto diz: Senhorita Lina, eu realmente nem imagino que rumo aquele asqueroso possas haver seguido. Saibas que ele disseste-me que a minha presença causava-lhes náuseas. Lina sente-se surpreendida com aquela suposta atitude do guardião Carlos Augusto, que nesse exato instante, aproximando-se, diz com voz firme: Senhorita Yara, saibas que eu posso perfeitamente repetir perante a todos meus o conceito que obtenho para contigo. Portanto, irei somente dizer-lhe que sou um cavalheiro digno demais para aceitar compartilhar de sua vulgaridade de dama, me compreendes? Todo sente surpreendido com aquelas palavras de Carlos Augusto. Lina olha para Yara e sente-se totalmente penalizada com a situação dela. E diz: Senhor Carlos, por gentileza, nunca mais tornes a expressar-se desta maneira para com senhorita Yara, pois, ao meu ver, esta não aparenta ser uma atitude de um bom cavalheiro. Me compreendes? Carlos Augusto olha fixo para a amiga princesa Lina e diz:
Saibas que estás coberta de razão, senhorita Lina, pois irei esforçar-me para tratar esta dama com mais consideração. Portanto, eu gostaria que tu soubesses que eu somente farei isso porque tu estás pedindo-me. Me compreendes? Lina olhas com seriedade para o guardião enquanto diz: Senhor Carlos Augusto, saibas que eu serei muito grata a ti todas as vezes que tu considerar a senhorita Yara como as demais damas respeitosas de nossa sociedade. Henry sente-se muito desconfiado. Ele olha fixo para o guardião Carlos Augusto e permanece em silêncio absoluto observando o procedimento deste. Yara permanece choramingando diante de todos os presentes, utilizando de cinismo absoluto. Elsa, na tentativa de acalmar Yara, abraça ela com carinho, dizendo com voz suave: Acalme-se, minha amiga Yara, e por gentileza, não permaneças tão entristecida assim. Saibas que muito em breve, Sr. Carlos Augusto irá perceber o quanto estás sendo injusto contigo. Henry suspira profundo e diz com voz firme: Senhora Elsa, saibas que eu irei acender uma fogueira para aquecermos do frio noturno. Senhor Geraldo, em imediato, diz: Jovem Henry, por gentileza, queiras aguardar-me, pois eu irei ajudá-lo a apanhar alguns troncos de árvore para a nossa fogueira. Ora, Senhor Geraldo, vossa ajuda me será de grande valia. Neste breve instante, Carlos Augusto ligeiramente aproxima-se de Geraldo Cocheiro e diz com os olhos fixados em Henry: Puxa, cavalheiro, será que eu também poderei auxiliá-lo nesta fogueira? Henry imediato olha rústico para Carlos Augusto, enquanto Geraldo Cocheiro ligeiramente observa a expressão rústica do jovem salteador e diz: Ora, jovem Carlos Augusto, saibas que nós dois ficaremos muito agradecidos contigo. Elsa imediato aproxima-se do jovem Henry, dizendo: Senhor Henry, saibas que enquanto vós acendes a fogueira, eu irei preparar uma saborosa ceia noturna para todos nós, me compreendes? Henry estava totalmente exaustado, pois não havia adormecido durante a noite passada. E o dia todo ficaste acompanhado de vossa amada princesa. Ele, apesar da exaustão, sorri levemente e diz: Senhora Elsa, certamente o meu estômago irá vos agradecer eternamente por vosso gesto tão generoso. Elsa sorri. Instantes depois, Lina, enquanto sua amada Elsa prepara a saborosa ceia noturna, permanece de conversação com a serviçal Yara, dizendo: Senhorita Yara, gostaria muito de saber por que Sr. Carlos Augusto não simpatizas contigo. Yara imediato olha entristecida para a meiga princesa e diz amargurada: Nobre senhorita Lina, saibas que Sr. Carlos Augusto somente estás desprezando-me porque és perdidamente enamorado por ti, me compreendes? Lina arregala os olhos, repleta de indignação, enquanto diz: Ora, senhorita Yara, este cavaleiro estás a cometer um grave erro, pois eu jamais poderia amá-lo, porque eu sou perdidamente enamorada por Sr. Henry, e somente o bom Deus é sabedor do quanto este ser errôneo me faz feliz. Portanto, eu nunca deixarei de amá-lo. Yara olha fixa para Lina e diz entristecida: Senhorita Lina, vós sois sabedora que não somos nós quem comandamos os nossos sentimentos. Saibas que esta eis a razão porque desejamos sempre o mais difícil, para atender assim às ordens de nosso coração. Lina abraça carinhosamente Yara, dizendo: Tens toda a razão, senhorita Yara, pois eu jamais poderia censurar Sr. Carlos por seus sentimentos para comigo. Afinal, somente o bom Deus é sabedor de nossos reais sentimentos. Portanto, gostaria que tu soubesses que obtenho esperanças que um dia vós consigas receber o amor deste cavaleiro. Momentos depois, todos se assentam à beira da fogueira para cearem. Elsa, sorrindo, diz: Graças aos céus, temos uma ceia noturna bastante farta, meus amigos. Tem toda a razão, minha amada Elsa. Nesse instante, peço humildemente ao bom Deus para que conserves a nossa ceia sempre assim farta e constante, diz Lina. Todos dizem uma só voz: assim seja. Instantes depois, após todos haverem ceado, permanecem assentados ao redor da fogueira de conversação. O jovem Henry, apesar de não haver adormecido a noite anterior,
Ele permanecia firme, proseando com os demais, dizendo: Senhor Geraldo, porventura tu podes dizer-me durante quantos anos vós está à frente das rédeas da carruagem reais nos castelos? Ah, meu jovem Henry, desde a minha mocidade estou tomando as rédeas dessas belas carruagens. Saibas que esta adorável alteza francesa nem havia nascido quando eu já trabalhava para o majestoso pai dela, o saudoso rei Josué. Os olhos de Lina brilham ao recordar-se de sua infância feliz e diz: Puxa, senhor Geraldo, realmente tu és um bom amigo. Porventura tu recorda-se como eu o adorava quando meu majestoso pai o chamava para conduzir-me aos castelos vizinhos para passear? Sim, a bela menina preciosa. Nossa, senhor Geraldo, tu sempre tratava-me com muito carinho e amor, além de sempre satisfazer os meus caprichos. Todos sorriem com aquela adorada menina nobre. Geraldo o cocheiro ouvia atento a meiga princesa dizer: Senhor Geraldo, tu serias capaz de recordar-se daquele dia em que meu majestoso pai disse-lhe que tu terias que fazer-me comparecer a uma recepção no castelo do rei Atu? Puxa, minha jovem menina nobre, tu choramingavas, pois não querias que eu a conduzisse a esta recepção de maneira alguma. O jovem Henry, junto aos demais, ouvia com atenção a conversação de Lina ao seu cocheiro. Henry segura levemente nas mãos de Lina e diz com voz suave: Ora, senhor Geraldo, então esta nobre senhorita há tempo é esmanhosa e enjoada. Lina sorri levemente enquanto diz: Senhor Henry, novamente estás erguendo-se falso contra mim. Todos sorriem. Henry, neste breve instante, olha com um olhar maroto para sua meiga princesa, que continuas a dizer: Senhor Henry, saibas que eu apenas não desejavas estar naquela recepção, porque todas aquelas meninas nobres sempre implicavam comigo. Nossa, minha bela princesa, isto realmente era muito desagradável. Acaso podes continuar a relatar-me como tu conseguiste deixar de estar nessa desagradável recepção? Puxa, senhor Henry, eu realmente não desejava estar naquela recepção. Por esta razão que senhor Geraldo rodava com a carruagem. Saibas que depois, senhor Geraldo, acabastes me conduzindo em retorno ao meu habitar, e quando nós chegamos lá, Linda faz uma pequena pausa e logo em seguida diz: Senhor Geraldo, porventura tu serias capaz de recordar-se das palavras que disseste ao meu majestoso pai para perdoar-nos naquela noite? Supostamente que sim, minha jovem senhorita nobre. Saibas que eu disse ao vosso majestoso pai que a vossa carruagem havia quebrado em meio ao caminho, e por esta razão que nós não pudermos comparecer ao castelo do rei Arthur. Senhor Geraldo, tu nem podes imaginar o quanto fizeste-me feliz naquele dia, minha jovem princesa. Tu és realmente a princesa mais bela e encantadora que possas existir. Por esta razão, eu jamais poderia contrariá-la. Todos sorriem da expressão de carinho que o cocheiro Geraldo expressava para com a amiga princesa Lina. Carlos Augusto, em imediato, olha para o Geraldo cocheiro, dizendo: Senhor Geraldo, meu amigo, saibas que eu concordo plenamente contigo, afinal esta nobre senhorita é realmente a princesa mais dócil e bela que possas existir nesse universo. O jovem Henry, nesse instante, sente-se repleto de fúria ao ouvir aquelas palavras de Carlos Augusto endereçadas à sua amada princesa. Lina sorri com graciosidade, apesar de estar tímida, e diz com voz suave: Muito grata, senhor Carlos. E a vós também, senhor Geraldo. Mas gostaria de dizer-lhes que em nosso universo certamente existem princesas muito mais belas e dóceis que eu. Estejam certos disso, cavalheiro. Henry, imediato, olha para sua amada princesa e diz com voz calma: Minha adorada princesa, saibas que eu não creio que possa haver neste universo uma dama que seja mais bela e dócil que tu. Afinal, vós sois tão humilde de coração que acabaste se interessando-se por mim, um reles salteador imundo e plebeu.
Todos os demais observam aquelas palavras ditas pelo jovem Henry, e neste breve instante Carlos Augusto olha com repugno para o jovem salteador e mantém-se em silêncio. Lina, totalmente enamorada por Henry, em imediato passa a mão levemente sobre a face desse e diz com voz meiga: Senhor Henry, por gentileza, não tornes a referir-se dessa maneira de ti, afinal, eu sou sabedora que sois um cavalheiro plebeu, mas também sei perfeitamente que tu és muito higiênico, portanto, tu nunca serás imundo. Saibas que eu jamais havia conhecido cavalheiro semelhante a ti. Nossa, o quanto vós sois limpo e puro. Gostaria que soubesses que eu seria incapaz de trocá-lo por algo neste universo, pois meu amor por ti é imenso, cavalheiro. O jovem Henry imediato beija os lábios de sua amada princesa com leveza, deixando Carlos Augusto possesso de fúria. Elsa ligeiramente aproxima-se de Lina e diz com voz firme: Nobre senhorita Lina, saibas que eu não aprovo esta atitude vossa diante de todos, me compreende? Lina imediata regala os olhos para sua amada mucama e nada diz. O jovem Henry, suspirando profundo, diz com seriedade: Senhora Elsa, queiras perdoar-me, mas supostamente que nós dois iríamos comunicar sobre o nosso relacionamento. Afinal, eu farei todo o possível para tomar senhorita Lina por esposa, assim que chegarmos à Inglaterra, mas gostaria que tu soubesses que irei agir como um cavalheiro nobre, pois tenho a pretensão de comunicar este fato pessoalmente à majestosa mãe desta nobre senhorita, me compreendes? Lina sente-se totalmente surpreendida com aquelas palavras do jovem Henry e diz atônita: Por Deus, senhor Henry, isto nunca. Saibas que minha real mãe sois senhora Elsa. Portanto, somente ela poderá conceder-lhe a benção nesta nossa união, me compreendes? O jovem Henry olha fixo para Lina e diz: Como queiras, minha princesa, portanto gostaria de saber o que senhora Elsa acha de nossa união. Todos os demais ouvem em silêncio esta conversação. Elsa olha rústico para o jovem Henry e diz: Ora, senhor Henry, acaso poderei eu saber o que tu tens a oferecer para esta nobre menina ingênua? Henry imediato abraça Lina e diz com voz firme: Senhora Elsa, saibas que senhorita Lina terás o meu amor para todo sempre, e isto é tudo. Elsa imediato segura as mãos de Lina, dizendo: Senhor Henry, saibas que para mim o vosso amor sois muito pouco para alegrar senhorita Lina, me compreendes? Lina olha entristecida para sua amada mucama e diz com voz firme: Queiras perdoar-me, minha amada Elsa, mas para mim o amor de Henry é tudo o que necessito para sobreviver. Portanto, será mais prudente para ti aprovares minha escolha, pois não pretendo apartar-me de senhor Henry, pois ele és uma parte de minha vida. A mucama Elsa, apesar de estar totalmente contrariada, abraça a meiga princesa Lina e diz com carinho: Como queiras, minha doce menina, e quanto a ti, cavalheiro, espero que a respeite, pois ela sois uma dama especial para todo o povo francês. Além do que, terás que arranjar uma morada fixa sobre a Inglaterra para poder tomá-la por vossa esposa. Me compreendes? Como queira, senhora Elsa. Carlos Augusto sente-se enfurecido, e neste breve instante, ele olha fixo para Lina e diz: Senhorita Lina, acaso tu poderia gentilmente dizer-me o que achas de um terrível ato de traição? Todos em imediato olham para Carlos Augusto, mas não consegue compreender o porquê daquela pergunta. Lina olha para ele e diz com voz calma: Senhora, senhor Carlos, porventura eu poderei saber o porquê desta pergunta? Carlos sorri ligeiramente enquanto diz: Senhorita Lina, eu apenas gostaria de saber a vossa opinião a respeito. Afinal, eu jamais seria capaz de utilizar uma traição para vós. Afinal, eu a venero muito, me compreendes? O jovem Henry imediato olha desconfiado para o guardião e decide manter-se em silêncio, enquanto Lina diz: Senhor Carlos, sabes que eu realmente sinto-me muito feliz em saber que tu sempre será fiel a mim. Mas gostaria de dizer-lhe que eu sinceramente não perdoaria um ato de traição. Provenhas de quem provir, és inaceitável a mim.
Carlos Augusto sorria em seu íntimo, tomado de felicidade daquela resposta da meiga princesa. Henry, neste breve instante, segura sobre uma das mãos de sua amada princesa, dizendo: Minha adorada princesa, porventura tu serias capaz de perdoar um ato de traição de minha parte? Afinal, eu certamente perdoaria uma traição vossa, pois a amo demais, sabia? Lina ligeiramente olha para seu amado ser errante e diz com voz séria: Senhor Henry, saiba que apesar de todo o amor e apreço que tenho por ti, jamais conseguiria perdoá-lo em um ato de traição. Afinal, tu és a última pessoa que eu iria imaginar traindo-me. O jovem Henry, sorrindo, diz: Tens toda a razão, minha amada princesa, pois eu realmente seria incapaz de traí-la em vossa confiança. Me compreendes? Yara, que observavas esta conversação, em imediato faz uma breve dedução em seu pensamento. Ora, então o senhor Carlos Augusto irá obter muito êxito em relação ao nosso tratado, mas que canalha malicioso esse sujeito estás aparentando ser, pois terá que divertir-me novamente para poder ajudá-lo. Todos adormecem, aquecidos pelaquela enorme fogueira. Na manhã seguinte, o sol começa a despontar, reluzindo seu maravilhoso brilho com intensidade. Geraldo, o cocheiro, como de costume, é o primeiro a despertar-se de seu sono. Ele, sorridente, clama em alto tom: Vamos despertar, pessoal. Vamos despertar, pois logo teremos que partir rumo à Inglaterra. Instantes depois, todos de imediato despertam-se com aquele clamor do cocheiro Geraldo. Yara ligeiramente sai da pequena cabana improvisada e diz esbravecida: Nossa, mas que barulheira horrenda é esta, ancião Geraldo? Saibas que isto é uma tremenda falta de consideração com o sono alheio. Todos sorriem daquela irritabilidade de Yara. Elsa ligeiramente aproxima desta, dizendo: Acalme-se, menina Yara. Afinal, nosso amigo Geraldo apenas está notificando que dentro em breve nós teremos que partir rumo à Inglaterra. Ora, minha amiga Elsa, eu sou sabedora disso, mas ele simplesmente conseguiste despertar-me de meu sono precioso. Neste breve instante, Henry aproxima-se de sua amada princesa e diz com voz meiga: Senhorita Lina, o que tu achas de seguir viagem ao meu lado nesta carroça reformada que eu estarei conduzindo? Puxa, meu amado Henry, eu adoraria poder viajar ao vosso lado rumo à Inglaterra. O jovem Henry sorri com graciosidade enquanto diz: Então, minha amada princesa, saibas que eu irei notificar senhor Geraldo que tu irás acompanhar-me lado a lado rumo à Inglaterra, me compreendes? Como queiras, meu amado. O jovem Henry, imediato, acompanha as amigas princesa até a beira do riacho. Lá estando, Lina banha suavemente o rosto para recompor-se novamente, e possas assim iniciar um novo dia. Henry observa atento sua amada princesa enquanto diz: Minha adorada e bela princesa, porventura tu não irás desejar-me um bom início de dia? Lina, que permanecia abaixada à beira do riacho, enxugando levemente o rosto, em imediato levanta-se e diz: Queiras perdoar-me, senhor Henry, pois eu havia esquecido-me de desejar-lhe um bom início de dia, mas gostaria que tu, a partir deste momento, obtivesse um ótimo dia, me compreendes? Henry imediato segura com carinho sobre a cintura de Lina e diz com os olhos fixados nela: Puxa, minha amada princesa, realmente não é desta maneira que eu estava aguardando que vós desejaste-me um bom dia, me compreendes? Lina sorri levemente enquanto sente as mãos fortes e firmes do jovem Henry a segurá-la sobre a cintura, e nesse instante um calor intenso percorre todo o ser daquela tão delicada senhorita nobre. Lina, suspirando profundo, diz: Senhor Henry, acaso tu poderias dizer-me de que maneira aguardavas que fosse o seu bom início de dia? Henry imediato abraça fortemente Lina e diz: Ora, minha doce princesa, saibas que eu gostaria que o nosso dia iniciasse desta gostosa maneira. O jovem Henry beija os lábios da meiga princesa com ternura e veemência. E Lina corresponde com muito carinho e amor. E neste breve instante ela pensa em seu íntimo: Nossa, meu amado Henry, se tu soubesses o quanto eu desejei que vós beijaste-me dessa maneira insana, pois eu realmente estou enamorada por ti, cavalheiro. Enquanto isso, Elsa termina de preparar a ceia matinal. Toda sorridente, e nesse instante ela clama por Lina, que permanece junto de seu amado Henry. Senhorita Lina,
Senhor Henry, por gentileza, venham fazer vossa senha matinal, pois partiremos em breve. Henry permanece abraçado a Lina. Ele prende a meiga princesa de encontro ao seu corpo, forte e musculoso, e diz: Minha amada princesa, porventura tu podes prometer-me que jamais irá permitir que outro cavaleiro a beije e a abrace a ti desta maneira? Lina sorri graciosamente enquanto diz com voz séria: Ora, meu amado Henry, saibas que tu és o único que beija-me nos lábios. Também vós sois muito atrevido, pois és o primeiro cavalheiro que abraça-me de encontro ao seu corpo, desta maneira insana. Saibas que eu nem estou tímida diante de ti. Os dois sorriem. Neste breve instante, o jovem Henry novamente beija os lábios de Lina. Instantes depois, Lina suspira profunda e diz com voz meiga: Meu amado Henry, será melhor que nós atendamos o chamado de minha amada Elsa, pois ela há tempo está exclamando por nós, me compreendes? Como queiras, minha adorada princesa, mas antes será que eu poderei beijar-lhe apenas por mais alguns instantes? Lina sorri com graciosidade enquanto diz: Nossa senhora, realmente tu estás ficando muito mal acostumado, sabias? Os dois sorriem alegremente. Instantes depois, todos fazem a ceia matinal com alegria, e após a refeição, o jovem Henry diz: Atenção todos, vós, meus amigos, queiram preparar-se, pois nesse exato instante todos iremos partir rumo à Inglaterra. Eu tenho a pretensão que seja breve, mas poderá ocorrer alguns contratempos em meio ao caminho. Não sei quanto tempo poderá durar a nossa chegada até a Inglaterra. Geraldo Cocheiro, todo sorridente, diz: Tens toda a razão, meu jovem cavalheiro. Henry imediato segura sobre a mão de sua amada princesa e diz: Venha, senhorita Lina, pois eu irei ajudá-la a subir em minha carroça. Carlos Augusto, juntamente com Yara, arregala os olhos estarrecidos. Yara imediata aproxima de Lina e diz: Senhorita Lina, porventura tu seguirá a viagem ao lado deste salteador nesta carroça horrenda? Lina sorri com alegria enquanto diz: Exatamente, senhorita Yara. Saibas que desta vez eu farei minha viagem ao lado de senhor Henry. Carlos Augusto sente-se tomado de fúria, mas ele tenta de todas as maneiras disfarçar-se diante de sua amada senhorita nobre e diz com voz calma: Senhor Henry, eu somente obtenho esperanças que tu sejas um ótimo condutor de carroça, pois nós todos apreciamos muito a vida desta nobre senhorita francesa, me compreendes? Henry imediato segura com certa violência sobre a gola de Carlos Augusto e diz esbravecido: Ouça aqui, seu... Lina ligeiramente observa o semblante rústico do seu amado ser errante para com o guardião e diz: Meu amado Henry, queiras acalmar-se, afinal o senhor Carlos apenas está sendo gentil para comigo, me compreendes? Carlos Augusto, em uma expressão de gozo, sorri ironicamente, com os olhos fixados sobre o jovem salteador. Henry ligeiramente olha para sua amada princesa e decide soltar a gola de Carlos Augusto, que imediato diz tomado de ironia: Ora, senhor Henry, não vejo motivo para o vosso ato agressivo, pois realmente tu não sabes admitir que todos nós amamos a nobre senhorita Lina. O jovem Henry sente-se possesso de ódio, enquanto Carlos Augusto, tomado de cinismo, diz todo sorridente: Venha cá, meiga senhorita Lina, pois eu faço questão de ajudá-la a subir sobre a carroça de senhor Henry. Henry sente-se totalmente indignado ao olhar para Carlos Augusto, que segura delicadamente em uma das mãos de sua amada princesa para auxiliá-la. Carlos Augusto, após auxiliar a meiga princesa Lina, diz com voz irônica: Senhorita Lina, eu realmente obtenho esperança que vós, juntamente com o senhor Henry, obtenham uma ótima viagem rumo à Inglaterra. Portanto, procure cuidar-se, me compreendes? Lina sorri graciosamente enquanto diz: Muito grata, senhor Carlos, saibas que eu também desejo a vós e aos demais uma boa viagem. Henry, totalmente indignado, sobe sobre sua carroça e dá andamento a esta. Geraldo Cocheiro segue atento à carroça do jovem salteador, afinal, eles já estavam bem próximos à Inglaterra. Durante toda a viagem, eles passam por diversas cidades, fazendo sempre paradas em acampamentos improvisados, e assim se passam mais 2 meses e meios. Afinal, havia muitos guardiões à procura da meiga princesa Lina em todas as cidades que eles estavam fazendo parada. Henry
decide mudar totalmente a rota que seguia de viagem, evitando assim serem apanhados. Neste breve instante, Lina olha para seu amado ser errante e diz: Meu amado Henry, acaso tu reparaste como o Sr. Carlos Augusto estás dócil contigo? O jovem Henry permanece com um semblante rústico e pensativo, e depois de um vasto tempo, ele responde dizendo: Minha bela princesa, saibas que quando o nosso inimigo esboça um sorriso repentino para nós, é sinal de alerta, pois em breve teremos problemas à vista. Me compreende? Ora, meu amado, poderei eu ao menos saber o porquê tu estás dizendo estas palavras? Porventura, vós estás achando que o senhor Carlos Augusto estás pretendendo ocasionar algum mal a ti? O jovem Henry, suspirando profundo, diz: Minha amada princesa, saibas que estou suspeitando que esse sujeito já tem algo de muito cruel preparado contra a minha pessoa, me compreendes? Lina imediato olha tristonha para seu amado ser errante e diz com voz séria: Senhor Henry, por gentileza, não seja tão maldoso em seu parecer. Afinal, Senhor Carlos Augusto tem sido bom amigo para comigo, e isto ocorre desde a primeira vez que nos avistamos, me compreendes? Minha amada princesa, saibas que esse sujeito tem muita maldade no coração. Afinal, eu mesmo pude observar nos olhos dele pela manhã. Realmente, este idiota somente carrega rancor e ódio dentro do seu peito. Lina suspira profundo enquanto diz entristecida: Nossa, senhor Henry, o quanto eu gostaria que tu parasses de julgar senhor Carlos Augusto e tornar-se um amigo dele. Afinal, vós estáis aparentando ter obsessão em maldizer este cavalheiro. Minha amada princesa, saibas que isto que tu estás pedindo-me eis realmente impossível de ocorrer, me compreendes? Assim, os dias vão seguindo. O jovem Henry já havia conduzido a todos até a Inglaterra, em sua carroça acompanhado do cocheiro Geraldo. Ao chegarem na Inglaterra, todos sentem o tempo nublado, acompanhada de uma chuva fina chatinha. O jovem Henry imediato chama Geraldo cocheiro dizendo: Senhor Geraldo, saibas que já estamos na Inglaterra, portanto, nós faremos mais uma parada costumeira. Afinal, novamente é chegado a anoitecer e também está caindo um frio esta noite. Geraldo cocheiro solta uma gostosa gargalhada enquanto diz: Como queira, jovem Henry. Portanto, gostaria muito de saber onde nós faremos esta breve parada, meu jovem. Ora, senhor Geraldo, eu, apesar de não ser muito conhecedor desta cidade, posso assegurá-lo que nós faremos parado à beira de um belíssimo riacho, para que nós possamos saciar a nossa sede. Me compreendes, meu bom amigo? Afinal, temos todo o direito de descansarmos um bocado. Meu jovem Henry, saibas que eu aguardarei o seu sinal de parada, me compreendes? Neste breve instante, o guardião Carlos Augusto segura firme a carta que estava endereçada àquela curandeira que o curaste, quando ele ainda eras um pequeno bebê, totalmente enfermo. E nesta carta estava contido o endereço completo da morada de seus pais britânicos. O jovem ex-guardião, eufórico, pensa em seu íntimo: Graças aos céus, poderei reencontrar com os meus verdadeiros pais, afinal, nesta mesma noite partirei à procura deles e certamente eu conseguirei encontrá-los. Então eu poderei arrumar uma boa morada para instalar a nobre princesa Lina. Lina, durante todo o tempo de viagem, ela vinha ensinando um idioma britânico aos seus companheiros de viagem, e eles já eram bem sabedor deste. Enquanto isso, o jovem Henry, enfim, consegue avistar um lugar calmo e tranquilo para que eles armassem o acampamento improvisado. Ele olha para o cocheiro e diz: Senhor Geraldo, saibas que este lugar é fabuloso, portanto será aqui que nós iremos pernoitar. Me compreendes? Sim, meu jovem Henry, saibas que eu concordo contigo, pois realmente este lugar é maravilhoso. Yara encontrava-se trêmula de frio e com muita fome.
E nesse exato instante ela diz: Nossa, meus amigos, eu cheguei a imaginar que nunca chegaríamos a esta cidade. Me compreendes? Elsa abraça Yara com carinho enquanto diz: Senhorita Yara, graças aos céus que nós chegamos bem, com saúde e em perfeitas condições. Graças aos céus. Tens toda a razão, Elsa. Afinal, tu estivestes à beira de sucumbir e, graças aos céus, conseguiste recuperar-se rapidamente. O jovem Henry delicadamente desce sua amada princesa de sua carroça e diz: Minha amada princesa, tu estás ficando roxa de frio. Saibas que desta maneira eu sinto-me obrigado a aquecê-la com meu forte abraço. O que achas de minha ideia? Henry, imediato, abraça fortemente Lina de encontro ao seu corpo com carinho. Lina ligeiramente observa que os demais olham incrédulo para aquela atitude do jovem Henry. Lina, totalmente tímida, olha rústico para o jovem salteador e, em imediato, ela o empurra com agressividade e diz esbravecida: Senhor Henry, por gentileza, nunca mais torne a abraçar-me desta maneira vulgar diante de todos. E tem mais, cavalheiro, a partir desse instante, eu não desejo mais ser beijada por ti em meus lábios, me compreendes? Saibas que é muito leviana a maneira que estás a tratar-me, me compreendes, cavalheiro? Afinal, sou uma dama de respeito, além de ser nobre. Henry imediato sente-se totalmente desapontado e tímido ao ouvir aquelas palavras duras de sua amada princesa, pois ele somente desejava ser gentil para com aquela nobre senhorita, que estava sendo muito indelicada e cruel com ele naquela hora. O salteador olha entristecido para ela e diz com voz embargada: Senhorita Lina, saibas que gostaria que perdoasse-me. Afinal, não foste de minha intenção ofendê-la diante de todos os vossos amigos. Saibas que eu apenas desejei ser gentil para contigo. Realmente equivoquei-me. Portanto, peço-lhe a vossa licença nesse exato instante. Henry ligeiramente afasta-se da presença de sua amada princesa e, imediato, ele pensa em seu íntimo. Puxa, que vexame horrendo acabei de passar. Nossa, senhorita Lina, como tu fostes cruel para comigo, e tenho certeza que vós nem podes avaliar o quanto me magoaste nesta hora. Enquanto isso, amiga princesa, observas que o jovem Henry estava muito entristecido com aquelas palavras que ela acabara de dizer para ele, e pensa em seu íntimo: meu amado Henry, queiras perdoar-me, mas fui obrigada a agir desta maneira para contigo, pois senhorita Yara e os demais já estavam imaginando vulgaridade ao nosso respeito. Instantes depois, Lina aproxima-se da carroça do cocheiro Geraldo e diz com voz suave: Minha amada Elsa, senhorita Yara, como estão sentindo-se com a nossa chegada à Inglaterra? Yara, chorosa, imediato diz: Ora, senhorita Lina, saibas que estou muito bem, apesar de estar com o estômago vazio, pois não vejo a hora de conseguir cear novamente. Lina sorri gostosamente enquanto Elsa diz: Minha doce menina, saibas que estou sentindo-me semelhante aos pássaros que voam felizes sobre as nossas cabeças. Lina, sorridente, diz: Estou maravilhada, minha amada Elsa, em saber que tu estás feliz. E quanto a ti, senhorita Yara, acalme-se, porque senhor Henry certamente irá arranjar alimento para todos nós cearmos. Afinal, ele tem feito isso durante toda a nossa viagem. Neste breve instante, Geraldo, o cocheiro, aproxima-se carinhosamente delas, dizendo: Minhas adoráveis damas, acaso eu poderei saber o que estão achando deste imenso frio que está fazendo nessa noite? Lina olha para o cocheiro e diz: Puxa, senhor Geraldo, realmente estou achando que é um frio inesperado este. Carlos Augusto, ligeiramente aproximando-se, diz: Muito boa noite, pessoal. Todos saudam o guardião, dizendo: Assim seja. Carlos Augusto aproxima-se da meiga princesa Lina, dizendo: Senhorita Lina, porventura eu poderei conversar contigo em secreto? Saibas que será apenas por alguns instantes. Yara imediato olha para Carlos Augusto
Lina ligeiramente diz: Como queira, senhor Carlos, por gentileza, amigos, queiras conceder-me vossa licença. Yara, com um sorriso de ironia, disse imediato: Ora, senhorita Lina, o que eu deverei dizer para aquele salteador se porventura ele decidir perguntar por vós? Afinal, ele será o vosso futuro esposo e talvez o sujeito pode não gostar de saber que sua amada princesa está estendo um secreto com um cavalheiro, me compreendes? Lina imediato olha rústico para Yara enquanto diz com seriedade: Por gentileza, senhorita Yara, saibas que eu ficarei muito agradecida se vós apenas disseres a verdade para senhor Henry. Nesse instante, o guardião olha rústico para o serviçal Yara e imediato ele diz: Senhorita Lina, por gentileza, será que tu podes acompanhar-me nesse exato instante? Pois eu realmente necessito dizer-lhe sobre um assunto de muita importância a mim, me compreendes? Como queiras, meu amigo, diz a amiga princesa. Carlos Augusto imediato conduz a amiga princesa Lina a um local próximo ali, porém reservado. Logo eles assentam-se sobre uma pequena pedra para conversarem melhor. Lina permanece, trêmula de frio, e diz com seriedade: Senhor Carlos Augusto, saibas que já estou aguardando o vosso pronúncio. Afinal, tu disseste-me que necessitavas falar comigo com certa urgência. Recorda-se disto? Carlos Augusto, nesse breve instante, faz um semblante tristonho enquanto diz: Senhorita Lina, gostaria muito de notificá-la que dentro de breve eu partirei à procura dos meus pais britânicos. Mas esteja certa que eu retornarei brevemente até vós, trazendo junto a mim boas novas para todos nós, me compreendes? Lina olha fixa para o guardião Carlos Augusto enquanto diz: Senhor Carlos, porventura tu poderias dizer-me como achas que conseguirá reencontrar seus verdadeiros pais aqui na Inglaterra? Ora, senhorita Lina, saibas que eu trago junto a mim esta carta de meus verdadeiros pais para com aquela senhora curandeira que criaste-me. Afinal, eles endereçaram a ela esta comunicação onde diz que estão aguardando ansiosos a minha chegada a este país, me compreendes? Puxa, senhor Carlos, por que seus pais não retornaram à França para buscar-lhe após a cura de suas enfermidades? Afinal, ele simplesmente o deixastes abandonado sobre os cuidados dessa já falecida senhora que o criastes. Carlos Augusto, com os olhos repletos de lágrima, diz entristecido e magoado: Senhorita Lina, saibas que meus pais deixaram-me sobre os cuidados dessa senhora, imaginando que eu iria sucumbir a qualquer instante, se acaso eles afastassem dessa gentil curandeira. Saibas que nesta carta que eles endereçaram à curandeira, está dizendo que eu nasci muito enfermo, e apesar de ser um varão desejado por muitas famílias, o meu surgimento fosse inválido para eles, em razão de minhas enfermidades. Portanto, eles achavam mais prudente deixar-me aos cuidados desta curandeira caridosa. Nesse instante, Carlos Augusto faz uma pequena pausa e logo reinicia dizendo: Graças aos céus, essa curandeira cuidou bem de mim. E nos seus últimos dias de existência, ela pediu para eu ir ao encontro de meus verdadeiros pais. Lina sente-se totalmente comovida com aquele relato de Carlos Augusto e diz: Nossa, senhor Carlos, realmente seus pais foram muito cruéis para contigo, senhorita Lina. Saibas que nesta carta eles também estão dizendo que acreditam que eu tornei-me um cavalheiro forte e saudável, pois realmente deixaram-me em boas mãos. Lina, após uma pequena pausa, disse: Senhor Carlos, poderia eu saber por que tu não vieste à procura de seus pais anteriormente, ao invés de haver permanecido na França trabalhando de guardião no castelo do meu majestoso pai? Senhorita Lina, eu jamais desejei chegar até a presença dos meus verdadeiros pais, porque eles são bem-sucedidos aqui na Inglaterra. Saibas que não chegam a ser nobres, mas sou sabedor que vivem bem instalados aqui neste belíssimo país. Senhor Carlos, saibas que sinto-me feliz em saber que os vossos pais são bem-sucedidos aqui na Inglaterra. Desta maneira, tu certamente estará bem instalado dentro de breve. Tens toda a razão, senhorita Lina, mas somente o bom Deus é sabedor do quanto eu esforcei-me para juntar moedas de ouro para poder reencontrar com eles. Mas, no entanto, tive que deixá-las na França
pois a minha vinda até este país foi muito inesperada, mas graças aos céus consegui chegar. Lina, nesse instante, observa o semblante tristonho de Carlos Augusto e diz: Senhor Carlos, saibas que estou observando que tu carregas muita mágoa de seus pais dentro de seu coração. Tens toda a razão, senhorita Lina, saibas que eu nunca aceitarei o fato de meus pais haver abandonado-me na França em companhia de uma desconhecida, em razão de minha enfermidade. Jamais poderei esquecer-me disto. Por esta razão, que eu gostaria de haver trazido minhas moedas de ouro, pois gostarias que eles soubessem que eu não necessito deles para nada, me compreendes? Enquanto isso, Henry aproxima-se de Elsa, à procura de Lina. Ele ainda permanecia bastante magoado com a meiga princesa, afinal, ele havia sido mal interpretado por ela, que foi indelicada para com ele há instantes atrás. O jovem salteador, se aproximando de Elsa, diz: Por gentileza, senhora Elsa, podes dizer-me onde senhorita Lina encontra-se nesse exato instante? Elsa imediato observa-as. O olhar irônico de Yara e diz: Senhor Henry, ela estava aqui ainda há poucos instantes. Henry ligeiramente olha para Yara e diz: Por gentileza, senhorita Yara, e tu, podes dizer-me onde senhorita Lina encontra-se nesse exato instante? Yara sorri imediato, um sorriso malicioso, e diz, repleta de ironia: Salteador, saibas que sua amada princesa está de conversação secreta com o senhor Carlos Augusto já faz algum tempo. Ao meu ver, eles estão de prós ali, atrás daquela pedra. Henry, em imediato, sente-se enfurecido e diz: Muito grato, senhorita. Elsa observa a expressão séria no rosto do jovem salteador e diz com voz firme: Por gentileza, bom menino, será mais prudente que tu não os interrompa. Afinal, Carlos Augusto disse que necessitavas muito falar em secreto com senhorita Lina. Portanto, deixe-os a sós, me compreendes? O jovem olha fixo para Elsa e diz esbravecido: Está certo, senhora Elsa. Saibas que eu acatarei o seu pedido, mas gostaria que soubesses que será contra minha vontade, pois a mim seria mais prudente arrancá-la da presença daquele asqueroso. Portanto, queiras conceder-me vossa licença, pois irei terminar de ajudar senhor Geraldo a acender aquela fogueira para nos aquecer, me compreendes? Henry imediato retorna até a presença do cocheiro Geraldo para auxiliá-lo, enquanto pensa em seu íntimo tomado de revolta. Senhorita Lina, estás muito estranha para comigo. Ela estás fazendo-me sentir um verdadeiro paspalho diante de todos, pois jamais ela deveria estar de conversação secreta com aquele idiota. Enquanto isso, Carlos Augusto permanece de conversação com a amiga princesa sentado em uma pedra. Lina, nesse instante, segura com carinho as mãos do guardião, dizendo: Senhor Carlos, por que somente agora estás decidida a procurar seus pais? Afinal, estás aparentando estar muito magoado com estes. Me compreendes? Carlos Augusto olha entristecida para a amiga princesa enquanto diz: Senhorita Lina, saibas que somente irei à procura deles para poder arrumar uma moradia para todos nós neste país, me compreendes? Senhor Carlos, saibas que estou muito grata por vosso préstimo, mas não serás necessário tu sacrificar-se desta maneira em prol de todos nós, me compreendes? Ora, senhorita, isto não será um sacrifício a mim. Afinal, eu necessito mesmo estar diante destes. Afinal, foram cruéis para comigo. Gostaria de poder olhar dentro dos olhos destes com firmeza, me compreendes? Lina sorri levemente enquanto diz: Senhor Carlos, realmente eu agradeço muitíssimo a vós este vosso gesto generoso, mas tu és sabedor que amo senhor Henry e irei unir-me a ele brevemente. Portanto, sei perfeitamente que tu não suportas meu futuro esposo e certamente não consentirias que ele também habitasse conosco sobre a morada de seus pais, está certo? Carlos Augusto age com cinismo e diz com voz calma: Senhorita Lina, saibas que tu estás totalmente equivocada, afinal eu faço questão de abrigar senhor Henry, namorada de meus pais britânicos. Esteja certa. Lina diz surpreendida e sorridente: Senhor Carlos, desta maneira tu estás deixando-me surpreendida contigo. Senhorita Lina, saibas que eu não poderei negar a ti
que estou muito enamorado por vós desde o primeiro instante que a avistei. Lina imediato levanta-se. Carlos Augusto ligeiramente a segura nos braços com leveza e diz: acalme-se, senhorita Lina, e por gentileza queiras assentar-se novamente para que eu possa explicá-la com a riqueza dos detalhes. Lina sente-se totalmente constrangida e diz: está certo, senhor Carlos, mas por gentileza, sejas breve, pois necessito retornar para junto dos demais. Carlos Augusto sorri com leveza enquanto diz: ora, senhorita Lina, eu sou sabedor que vós será muito feliz ao lado do senhor Henry. Afinal, tu já o entregastes todo o seu precioso amor. Lina suspira profundo e diz com voz suave: senhor Carlos, como vós sois um cavalheiro gentil e dócil, sabes que se eu não estivesse conhecido meu amado Henry, certamente tu serias um ótimo esposo para mim. Carlos Augusto, nesse exato instante, sente-se sobre as nuvens, ao ouvir estas palavras de Lina, pois ele aguardava há tempo esta observação, e ele imediato diz com voz meiga: senhorita Lina, porventura tu serias capaz de prometer que, se algum dia, por qualquer razão, deixar de amar senhor Henry, me dará a oportunidade de tomá-la por minha esposa? Lina regala os olhos e novamente levanta-se e diz com voz suave, para não magoar o ex-guardião: senhor Carlos, saibas que isto jamais ocorrerá, pois eu amo demais meu amado Henry. Portanto, nós dois nunca deixaremos de nos amarmos. Afinal, o nosso amor é mais forte que as muralhas que cercam os castelos. Carlos Augusto imediato levanta-se e diz com voz calma: senhorita Lina, saibas que eu sou sabedor dos seus sentimentos. Sei que tu prezas senhor Henry, afinal eu também obtenho um imenso amor por ti dentro do meu peito, me compreendes? Lina encontrava-se totalmente penalizada com aquela declaração enamorada de Carlos Augusto. Ela, mesmo constrangida, continua a ouvir o relato deste a dizer: senhorita Lina, saibas que eu apenas estou supondo a ti que, se por uma fatalidade do destino, tu vir a deixar de amar este cavalheiro, que tu possas conceder-me a oportunidade de fazê-la feliz como minha real esposa, me compreendes? Lina sente-se mais penalizada ainda. Nesse instante ela passa a mão sobre a face de Carlos Augusto e diz com voz suave: senhor Carlos, sabes que isto nunca ocorrerá, mas como tu estás insistindo tanto a mim... Lina faz uma ligeira pausa e diz com voz suave: ouça, senhor Carlos, apesar de eu saber que isto é totalmente improvável, eu prometo a ti que, se porventura eu abandonar meu amado Henry, darei a vós uma oportunidade de, quem sabe, se tornar meu esposo. Mas sabes que, mesmo que senhor Henry magoe a mim profundamente, deixando-me muitíssimo desgostosa com ele, eu jamais poderei deixá-lo de amá-lo, pois este cavaleiro já faz parte de minha existência, e onde ele estiver, o meu coração estará junto a ele. Me compreendes? Lina sorri graciosamente ao recordar-se da figura do seu amado ser errôneo. Carlos Augusto, enfim, consegue achar uma boa razão para eliminar seu maior adversário, o jovem Henry Pessoa. O ex-guardião suspira profundo e diz, tomado de satisfação: senhorita Lina, apesar de saber que o vosso precioso coração já obtém um dono, eu não me importo com isso, afinal farei todo o possível para sempre agradá-la, como um bom e respeitoso esposo, esteja certa. Lina observa o entusiasmo do guardião e pensa em seu íntimo: puxa, esse cavaleiro está se falando como se eu fora predestinada a unir-me a ele, cruz credo. Isto nunca, pois meu esposo será senhor Henry. Lina, neste breve instante, suspira profundo e diz atônita, com aquele entusiasmo todo do guardião: senhor Carlos, por gentileza, eu desejo retornar para junto dos demais, afinal necessito arranjar alimentos para nossa ceia noturna. E também devemos ajudar a improvisar cabanas para que possamos nos aconchegar durante a madrugada, afinal está muito frio esta noite. Como queira, senhorita Lina, mas antes eu gostaria de pedir-lhe gentilmente que, quando estivéssemos junto aos demais, para que vós anuncie a todos que nesta mesma noite eu partirei em busca de meus pais, e dentro em breve retornarei com boas novas e morada para todos. Portanto, peço-lhe que aguarde-me aqui mesmo neste acampamento o meu regresso. Me compreendes? Como queira, senhor Carlos. Agora vamos gentilmente retornar para junto dos demais. Instantes depois,
Instantes depois, Lina, juntamente com Carlos Augusto, aproxima-se da fogueira que o jovem Henri acendera juntamente com o cocheiro Geraldo. O jovem Henri, com semblante rústico e imediato, em um gesto de ciúmes e revolta, diz: Ora, onde esta nobre senhorita estivera, até este momento que estiveste ausentada de todos nós? Lina ligeiramente se aproxima do jovem Henri e diz com voz meiga: Meu amado Henri, saibas que eu apenas ausentei-me de ti para conversar em secreto com o senhor Carlos. Portanto, eu trago a todos nessa noite fria uma boa nova da parte deste cavalheiro. O jovem Henri, totalmente irritado, diz: Senhorita Lina, o que este indivíduo repugno poderá oferecer-nos de bom? Lina imediato observa que o jovem Henri estava enciumado e ligeiramente diz: Saibam todos vós que senhor Carlos Augusto partirá nesse exato instante de nossa companhia. E Ara imediato arregala os olhos e diz: Ora, senhorita Lina, e para onde senhor Carlos Augusto seguirá, pois já é noite? Queiras acalmar-se, senhorita Yara, pois eu explicarei a todos vós. Lina, nesse instante, explica a todos tudo sobre os planos de Carlos Augusto, com clareza, e todos ouvem atento o relato da meiga princesa, que relata com precisão a pretensão do guardião. Instantes depois, Lina olha para todos e diz com voz firme: Então, o que acham, meus amigos? Elsa olha atenta para Lina e diz em imediato: Minha doce menina, saibas que eu ficarei torcendo para o senhor Carlos Augusto conseguir reencontrar seus pais. Pois, se realmente isto ocorrer, será uma grande bênção a todos nós, me compreendes? Geraldo, o cocheiro, imediato diz com seriedade: Ora, jovem, senhorita Lina, saibas que eu concordo muitíssimo com minha amiga Elsa. Afinal, nós todos necessitamos de uma morada aqui neste país, pois temos a necessidade de iniciarmos a nossa vida sobre a Inglaterra, me compreendes? Yara sente-se muito entusiasmada com aquela novidade e diz: Senhor Carlos Augusto, eu adorei fazer morada no habitar de seus pais. Afinal, não estou suportando mais viver dentro de uma carroça e banhando-me em riachos, além de estar alimentando-se feito um animal. O jovem Henri imediato diz esbravecido: Ouça com atenção, senhorita Yara, se realmente o seu conceito em relação às nossas refeições diárias é este, porque tu sempre és a primeira a degustar os alimentos que eu consigo arrumar, com dificuldade, afinal, és livre para conquistar as coisas mais saborosas, me compreendes? Geraldo, o cocheiro, ligeiramente abraça o jovem Henri na tentativa de acalmá-lo, enquanto Yara diz, tomada de ironia: Ora, salteador, queiras perdoar-me, mas tu há de convir que há muito tempo que todos nós estamos tendo uma péssima alimentação. Henri suspira profundo e diz, tomado de fúria: Senhorita Yara, apenas responda-me uma única coisa. Por que tu não fostes à procura de alimento melhores, ao invés de ficar murmurando e maldizendo a esmola que estou lhe concedendo desde que partimos da França? Lina observa o semblante rústico do jovem Henri, ligeiramente ela segura no braço dele e diz: Acalme-se, meu amor, por gentileza, não queiras iniciar uma batalha com senhorita Yara. Afinal, ela nunca tiveste noção das atrocidades que nos diz. Henri, esbravecido, retira com violência as mãos de Lina, que estava a segurá-lo, e diz: Como queira, senhorita Lina, saibas que eu irei relevar as atrocidades que essa insana acabaste de dizer-me, mas gostaria que ficasse bem claro a ti, que jamais eu poderei dividir a mesma morada com esse sujeito asqueroso, me compreendes? Lina imediato sente-se aborrecida com Henri e diz esbravecida: Ora, senhor Henri, agora tu estás sendo totalmente mesquinho, pois senhor Carlos Augusto sempre soubeste aceitar e agradecer as refeições que tu arranjastes para todos nós sem murmurar. Henri sorri com ironia e diz esbravecido: Puxa, senhorita Lina, como vós sois ingênua. Afinal, esse sujeito somente aceitou os alimentos que eu consegui arranjar para ele não sucumbir e minguar, porque este borra-botas era sabedor que não seria fácil sair à procura de alimentos para alimentá-lo diariamente. Esteja certa disto. Carlos Augusto olhas com cinismo para o jovem Henri e diz com voz suave: Tens toda a razão, senhor Henri. Realmente és verdadeira as vossas palavras, pois eu certamente não conseguirias estar aqui na Inglaterra
Se não fosse por sua coragem e bravura de conceder-me alimentos preciosos de esmola para a minha boa alimentação, portanto eu vos agradeço muitíssimo, meu bom amigo. O jovem Henri imediato enche a boca de saliva e gospe ao chão, dizendo: como sois um sujeito asqueroso e medíocre, saibas que eu obtenho nojo somente de estar diante de sua presença repugna. Lina sente-se totalmente indignada com aquela atitude do jovem Henry e olha rústico para ele e diz esbravecida: Senhor Henry, por Deus, queiras conter-se diante deste cavaleiro, pois não é capaz de observar que Sr. Carlos somente está sendo gentil para contigo?